noite. Meu nome é Luciene, sou do estado do Rio de Janeiro, tenho 57 anos, sou cabeleireira há 40 anos e tenho um salão na Itália, onde vivo há 30 anos. Sou empresária aqui no Brasil, venho 2 vezes ao ano aqui para cuidar das minhas coisas, visitar a família, essas coisas. E eu vim aqui para relatar algumas coisas que me aconteceram no decorrer da minha vida. E eu venho acompanhando o canal e vendo muitos relatos de pessoas que tiveram experiências sobrenaturais, experiência de que, né, quase morte. E eu me identifico com muitas coisas que eu escuto. Todos os dias eu vejo histórias e sempre ali uma coisa ou outra, assim, eu me identifico muito com algumas coisas que me aconteceram durante a minha vida. Eu até escrevi para não esquecer, foram tantas coisas que aconteceram assim. Não foi próprio uma EQM, como todo mundo relata, que foi para outro lugar, que visitou um outro mundo. Não foi bem assim que aconteceu comigo, mas foram muitas coisas que me aconteceram que foram me dando sinais de que nós não estamos sozinhos, que existe um mundo paralelo, que nós somos vigiados, cuidados, protegidos. Eu acredito em mentores espirituais, uns chamam de anjos da guarda, cada um usa o nome, mas eu acredito que não estamos só. E que existe esse mundo paralelo, sim. Né? Eu acredito também que, de acordo com o nosso merecimento, a gente consegue ter acesso a eles e eles constantemente com a gente. Que muitas vezes a gente não vê, não sabe. Nada, eu me lembro, são coisas que acontecem na vida, que quando acontece, a gente não esquece, né? Hoje eu tô com 57 anos, eu lembro de coisas que me aconteceram quando eu era criança. E com os mínimos detalhes, como se tivesse acontecido ontem. Então eu acho que é muito forte e fica marcado na vida da gente. Eu quando tinha, por exemplo, quando eu já era bem pequena, eu não me lembro a idade exatamente, talvez uns 5, 6 anos, né? Meus avós contavam muitas histórias de coisas que aconteciam na roça, nas fazendas, no sítio. Eu via, sempre escutava essas histórias, mas a gente é criança, não dá tanta importância, né? Mas são coisas que sempre eu tive muita curiosidade de entender, de saber como poderia ser, né? Certas coisas que aconteciam. Eu me lembro quando eu tinha talvez uns 5 anos, mais ou menos. Na época, a gente não estava começando a chegar as televisões e a gente nem todo mundo tinha. E na casa do meu avô tinha televisão. Então minha mãe levava a gente para ir ver televisão. Ela ia ver televisão na casa dele, eu ficava brincando com meu irmão e com meu tio, que éramos da mesma idade quase, diferença de 2 anos mais ou menos entre um e outro. E a gente brincando assim na rua, tinha uma pontinha perto da casa do meu avô, e eu já morava, que eu sou nascida no estado do Rio, né? E a gente morava nessa cidade de Barra Mansa. E eu me lembro que, brincando com meu tio ali, meus avós falavam muito de que viam bola de fogo, chamas, assim no céu, coisas desse tipo assim. Contava essas histórias. E eu brincando lá com meu irmão, com meu tio, assim, pequena, e de repente eu olho e vejo uma chama mesmo. Não era bem uma bola de fogo, mas era uma coisa grande, tipo 1 metro mais ou menos, assim, que passou pela gente. Assim, que a gente já tinha um riozinho, e tinha muito mato em volta, e aquela chama de fogo passou assim rápido, passou e sumiu no meio do mato. Eu fiquei olhando aquilo assim, mas criança, não tive medo, nada. Mas foi uma coisa que constatou o que meu avô falava, que minha mãe falava, dessas coisas, né? Isso ficou muito marcado na minha mente. O tempo foi passando, eu fui crescendo, e meu avô faleceu. Eu tinha já uns, talvez 8 anos, 7, 8 anos, não me lembro bem a idade.
E meu avô, ele rezava muita missa. Meu avô, ele rezava missa nas fazendas vizinhas, né, perto da onde ele morava, porque eles moravam em interior de Minas Gerais e parece que ali ele ia nas fazendas rezar essas missas, assim quanto a minha mãe, né, porque eu não me lembro. Eu sei que quando ele faleceu, ele deixou um livrinho de cântico de igreja. Eu fui criada em igreja católica, fiz catecismo, ia muita missa quando criança, essas coisas. E ele deixou esse livrinho de cântico. E eu, quando adolescente, assim, pré-adolescência, eu guardava tudo que as pessoas me davam, sabe? Dentro de uma caixa, guardava. De vez em quando eu mexia nessa caixa e olhava alguma coisa. Um belo dia, eu estava com uns 9 anos, eu peguei esse livrinho de cântico de igreja e comecei a cantar alguns cânticos em casa, né? Assim, no meu quarto. E fui dormir. Guardei e tal, não pensei em nada, fui dormir. Quando foi de madrugada, eu não me lembro exatamente a hora, eu lembro que o dia estava querendo amanhecer, sabe? O dia estava querendo amanhecer. Quem acorda muito cedo para ir trabalhar às 4h30 da manhã, que sai de casa, 5 horas, sabe que o dia está querendo amanhecer. Eu me lembro que eu estava dormindo e no meu quarto não tinha porta, tinha uma cortina. E eu acordei com a cortina que balançava muito no meu quarto. E eu fiquei olhando para aquela cortina, eu estava acordada, eu fiquei olhando para aquela cortina e de repente eu comecei a ver entrar passava por aquela cortina, entrando dentro do meu quarto, um homem alto, todo de branco, cabelo branco, e eu digo que é meu avô, pelas características dele, porque meu avô tinha 1,80 m, magro, alto, e esse homem era igual. E andava arrastando o pezinho devagarzinho, sabe? Eu sentia até o barulho do pé dele quando ele caminhava no meu quarto. Eu não consegui ver o rosto dele, porque eu estava numa posição que eu estava assim, deitada, e ele passou de frente a mim, eu vi só o perfil dele. E eu fiquei sem voz, fiquei imóvel, dura, não conseguia mexer um dedo, não conseguia, a voz não saía. E eu fui vendo aquele homem entrar e na minha cabeça eu pensava que ele estava morto. Então, era um espírito, né? A gente falava que era um fantasma. E aquilo me deu muito medo, me deu um pavor muito grande. Eu era muito pequena e eu vi quando ele passou de frente à minha cama assim, eu vendo aquele perfil dele. Ele chegou no final do meu quarto, tinha uma cômoda, e ele colocou a mão em cima da cômoda. Quando ele foi virando para olhar para onde eu estava deitada, a única reação que eu tive foi de cobrir a cabeça. Eu fiquei apavorada. Aí eu comecei a rezar. Eu senti quando ele sentou na minha cama, você sente a cama quando mexe, quando a pessoa senta. Eu senti que ele ficou ali alguns segundos, poucos segundos ali. E eu senti que ele se levantou da cama, a cama mexeu de novo e aquele vento começou na minha cortina de novo. Eu não vi mais nada, porque eu estava com a cabeça coberta, aquele medo terrível, só sabia rezar. E de repente dormi. Apaguei. Quando eu acordei de manhã, eu falei com a minha mãe o que tinha acontecido, né? Eu tinha visto meu avô no meu quarto. E ela falava, não, isso é sonho, você sonhou. Eu falei, mãe, não é sonho, eu estava dormindo. Eu acordei e eu vi. Mas ninguém acreditou em mim, né? Como normalmente ninguém acredita quando a gente fala as coisas. Essas coisas acham sempre que é coisa da alucinação da cabeça, é sonho, ninguém acredita nisso. Passado o tempo, né? Passado bastante anos depois disso, e existia no Fantástico, para quem é da minha época deve lembrar disso, um programa no finalzinho do Fantástico que tinha uns relatos de EQM. Eram histórias que as pessoas que vivenciaram as experiências contavam. De quem teve mal súbito, quem estava em estado de coma, quando voltou, para onde foi, como é que foi. Contava tudo isso, né? E muita gente ficava esperando o finalzinho do Fantástico para ver as histórias das pessoas. E eu era uma dessas que esperava para ver.
e gostava muito, porque eu era muito curiosa. E eu sempre escutava e via os relatos já desde muito nova. Hoje nós temos a internet que fala, né? Tem vários canais que falam sobre EQM, mas eu nem sabia que isso se chamava EQM. E eu me lembro que tinha, na época Chico Xavier falava, né? Que quem tivesse, quando a gente está para passar para o mundo de lá, quem está assim para morrer, que vê a sua vida passar como um filme na nossa frente, assim. Você rever toda a sua vida, a sua história na sua frente, passa assim muito rápido, como uma tela de cinema. Eu achava interessante falar, meu Deus, como é que pode isso, né? E quando eu devia estar com eu acredito uns 19, 20 anos, eu sofri um acidente, eu fui de um atropelamento. Era um domingo, assim, à tarde, e estavam todo mundo na rua, a minha filha mais velha atravessou, ela era pequenininha, ela era 5 anos mais ou menos, ela atravessou a rua e comprou um saquinho de pipoca, desses carrinhos que vende pipoca. E atravessou a rua e veio para o lado da gente, eu estava na casa da minha sogra, e a minha sobrinha estava com a gente, que era menor que ela, devia estar com uns 3 aninhos, e queria também pipoca. Aí eu falei, não, deixa que eu vou pegar a pipoca para ela. Eu atravessei a rua e estou ali esperando o rapaz acabar de fazer a pipoca. Era um domingo à tarde, tinha um bar perto, eu me lembro que tinha muitos jovens, muitos rapazes, que era um domingo assim de futebol. Eu não sei, devia ter ganho a partida ali, eles estavam comemorando. Sei que tinha muitos jovens bebendo, fazendo festa na rua, né? E eu tô ali esperando a pipoca, de repente veio um carro desgovernado, eu estava de costa, eu não vi. Esse carro veio, disse que o rapaz estava embriagado, estava bêbado, e ele me atropelou, ele me pegou e me jogou longe. E eu bati com a cabeça no poste e fiquei desacordada. Naquela confusão, aqueles rapazes que estavam ali no bar, a minha família ficou tão em estado de choque vendo aquela situação, né? Na frente dele, diante dos olhos de todos que estavam do outro lado da rua me esperando, que eles ficaram paralisados. Aqueles rapazes vieram naquela correria e pega carro e leva para o hospital, bota dentro. Isso as pessoas me contando depois, porque eu não me lembro de nada. Eu sei que eu fiquei desacordada, não senti nada, nem do acidente, não vi nada. E o tempo, o que eles me levaram para o hospital, da onde eu estava até o hospital, desceu uns 10 minutos de carro, mas a velocidade foi tão grande que eu acho que eles gastaram até menos tempo. E nesse percurso que nós fizemos até o hospital, eu vi a minha vida passar como um filme na minha frente, realmente. Da idade que eu estava, 19 anos, 20 anos, até a idade de, vamos botar aí uns 5 anos de idade, que eu me via bem pequenininha. Eu via todos os quadros, todas as fases da minha vida passar, mas aquilo passava numa velocidade tão grande, e eu conseguia entender tudo aquilo que estava passando na minha frente, entendeu? Depois eu não entendia como, mas era muito real, muito presente, como se eu estivesse vivenciando tudo de novo. E eu acordei já chegando no hospital. Quando eu chegando no hospital, eu me acordei. E aí vai fazer todos os exames, aquelas coisas todas. Aí eu fraturei a minha bacia. Fiquei 3 meses em cima da cama. E não tive nenhum tipo de, como todo mundo fala, não fui para nenhum lugar, não fui para nenhum plano espiritual, eu fiquei aqui mesmo. Mas aquela situação que eu vivi, naqueles não sei quanto tempo durou, de ver a minha vida passar como um filme na minha frente, me confirma o que o Chico Xavier sempre falava, entende? E foi uma coisa assim, que deu mais certeza. E isso me deu assim a certeza de que tudo aquilo que Chico Xavier falava, que se escutava, né, nesse programa do Fantástico, era realmente verdade. O tempo passou e tal, foi passando. E com 27 anos eu fui para a Europa. E
Chegando lá, passado talvez um ano que eu estivesse lá, um dia eu sonho com a minha filha mais velha, que ela tinha sofrido um acidente de carro e que eu chegava aqui no Brasil e ela não vinha me ver. Eu achava estranho, eu falava, mas cadê minha filha? Por que ela não vem me ver? E a minha família, no sonho, me conversava e falava de outras coisas, e mudava de assunto, isso no sonho. E aí, eu insistia, né, que queria ver ela, porque ela tinha vindo me ver e tal. Aí um dos meus irmãos me falou assim, olha, vou te levar onde ela está. Me levava no cemitério e eu via lá uma catatuba com a foto dela. E eu entrava em desespero no sonho. Nossa, estava em desespero. E ele me contava que ela tinha sofrido um acidente de carro e que o carro tinha capotado e tinha caído uma ribanceira abaixo. Nossa, eu entrei em desespero. Eu acordei chorando. Eu ajoelhei no chão, eu rezei muito, eu pedi muito livramento, que Deus protegesse ela, que não deixasse nada de mal acontecer com ela. Eu liguei para cá no Brasil, devia ser umas 4 horas da manhã, com a diferença do fuso horário. Eu costumo ter muitos sonhos reveladores, né, de revelação. E aí eu falei com ela, pelo amor de Deus, filha, cuidado, não atravessar a rua, olha bem. Eu sonhei isso com você, assim, assado. E eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça durante um bom tempo até eu conseguir esquecer. Passados uns 3 meses depois, era carnaval. Ela foi passar um carnaval numa cidadezinha vizinha aqui perto da gente, com o tio dela. Eles estavam vindo de São Paulo e resolveram ir passar. Não era carnaval, era Sábado Aleluia. Até. Sábado Aleluia. Tinha uma festa nessa cidade, eles resolveram ir para essa festa. E ela foi com o tio dela. Na volta, o tio dela não bebe. Ela voltando para casa, o carro capotou com eles, entendeu? Várias vezes, e eles pararam numa árvore. Ficaram parados numa árvore e ela saiu dentro do carro sem nenhum arranhão. Todos dois bem, não aconteceu nada com eles. Quando aconteceu isso, ela lembrava só do meu sonho. Depois ela me ligou para contar o que tinha acontecido. Isso foi uma coisa já que realmente me marcou, né? Falando de sonhos, assim, premonitórios, eu tive vários sonhos, assim, de premonição, que me revelavam muita coisa que depois acontecia, né? E no decorrer desses anos e tudo, eu tive muita... Hoje eu sei dar o nome, o que me acontecia, porque até então eu não sabia o que acontecia. Depois que me aconteceu esse acidente comigo, eu comecei a buscar resposta e eu comecei a estudar o Espiritismo, Allan Kardec, para entender o que estava acontecendo, por que certas coisas aconteciam na vida da gente. Queria achar resposta para as coisas. E ali eu tive alguns conhecimentos, muitos, né? Porque li muitos livros a respeito. Não falava próprio da IKEA, mas falava do mundo, né? Do outro mundo, que a morte não existe, que aqui só fica o corpo, mas que o espírito vai para um outro plano espiritual, e que a morte é como um piscar de olho, como virar uma esquina, que não sente dor, que as pessoas às vezes não têm consciência que morreu. Todas essas coisas a gente estudava e aprende dentro do espiritismo, né? Do kardecismo, uma filosofia espírita. E realmente foi assim que aconteceu comigo, quando eu sofri o acidente. Eu não senti nada, eu não vi nada, não doeu, não senti nada. Se eu tivesse passado pelo mundo de lá, eu poderia dizer para vocês como é o mundo de lá, mas eu não passei. Eu tive a experiência dessa maneira, como eu estou contando. Mas eu tive várias paralisias do sono, que hoje, depois de adulta, agora posso dizer que com 57 anos, eu vim descobrir que isso é uma paralisia do sono, que até então eu nunca soube o que fosse. Eu sei que muitas vezes na minha vida, eu dormindo, eu acordava com o meu corpo paralisado. Um lado do meu corpo é como se tivesse uma energia entrando dentro do meu corpo e expulsando
a mim de dentro do meu corpo, expulsando o meu espírito de dentro do meu corpo, aquela energia entrando dentro do meu corpo e me expulsando. De um lado eu ficava, um lado todo paralisado, então eu não conseguia mexer o dedo, e do outro lado normal. Eu via que tinha algo ali de estranho, de sobrenatural, mas eu não sabia o que era, e eu não sabia para onde é que eu ia. Quando eu sentia essa energia entrando dentro do meu corpo, me expulsando, eu ficava com muito medo, porque eu digo, para onde é que eu vou? Né? Então isso me apavorava. E aí eu começava a rezar. Aquilo, eu sentia depois aquilo me soltando no meu corpo, ia me soltando, e eu voltava ao meu estado normal, e aí eu adormecia. Isso foram várias vezes aconteceu na minha vida. Eu não entendi o que era, não sabia o que era. Até que um dia eu vi um homem, porque o medo que eu tinha, que eu não sabia para onde que eu ia, né? Então, até que o dia eu acordei nesse estado, né, dessa paralisia, essa energia de novo, querendo entrar dentro do meu corpo, me expulsando de dentro do meu corpo, como se estivesse expulsando o meu espírito, e essa energia fosse entrando dentro do meu corpo, e eu olho no canto do meu quarto e vejo um homem todo de branco, cabelo branco, esse não era tão alto, 1,80 m, devia ter 1,70 m mais ou menos, uma fisionomia bem serena, bem tranquila, com as mãos para trás, assim, como se estivesse esperando ali, e como se falasse para mim, fica tranquila, eu estou aqui, não tenha medo, sabe? Mas mesmo assim o medo tomou conta de mim, e eu fiquei naquela luta, naquele desespero, daquela energia, mas depois eu acordei e falei, poxa, mas por que eu não fiquei tranquila, né? Poxa, ele estava ali, mostrando para mim que eu podia ficar tranquila, que ele estava ali, que eu não estava sozinha. Mas o medo foi maior do que eu. E passado-se algum tempo, eu perdi um namorado, né? Eu ainda era muito jovem também. Isso foi uma outra coisa que aconteceu na minha vida. Eu tinha uns 20 anos, 21 anos, mais ou menos, foi logo que eu me separei do meu primeiro marido. E eu conheci um rapaz, e ele era uma pessoa totalmente desequilibrada, e ele queria me obrigar a ficar com ele de qualquer jeito, não aceitava que eu não queria ficar com ele. Entre conhecer e terminar foram 7 meses da minha vida, mas foram 7 meses que parecia que era uma eternidade, era 7 anos. E ele veio a falecer, ele se suicidou. E eu me lembro que quando, no meio daquela confusão toda, aquelas pressões psicológicas, as ameaças que ele fazia comigo, de me matar, essas coisas todas, a minha família me mandou para casa de um irmão que morava em Angra dos Reis, para eu poder passar o final de semana lá, e eles tiraram os móveis da minha casa, que assim, ele não poderia mais estar ali. E nessa noite eu sonhei que eu chegava no cemitério à noite, anoitecendo, tipo 5h30, 6 horas, e via ele numa pedra com uma calça jeans, com uma lua desenhada na calça, e ele realmente tinha essa calça. E ao mesmo tempo eu via também a minha cunhada, essa que eu estava na casa dela, eu estava com ela no sonho, entrando dentro de um túnel. E esse túnel era um túnel, a entrada era uma entrada assim, de um túnel claro. Mas conforme você ia entrando, ele se tornava um túnel escuro. E não sei se da metade, ou um pouco antes da metade, eu via ela voltando para trás. E aí, nessa noite, eu sonhei esses 2 sonhos assim. E foi tipo 2 horas da tarde, o meu irmão chega em casa e falou pra mim assim, olha, eu tenho uma notícia pra te dar. Eu falei assim, o Zeca morreu. Ele falou assim, morreu. Aí eu falei assim, eu sonhei essa noite. Aí ele pegou, falou assim, você tem que voltar pra casa. Aí eu arrumei as coisas, até voltar pra casa e tal, pegar o ônibus de volta. Era umas 3 horas de viagem, mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas de viagem. Eu cheguei
no cemitério que estava começando a anoitecer, devia ser mais por volta dessa hora que eu vi, 5 meses, 6 horas da tarde, que estava anoitecendo. Quando eu chego lá, no necrotério, ele estava exatamente como no sonho, deitado numa pedra, com essa calça que eu realmente vi no sonho. Aí eu fiquei muito impressionada com isso também. E logo depois a minha cunhada teve um aneurisma cerebral e ela tinha 2 crianças muito pequenininhas na época, bem pequena, e todo mundo com aquele apavoramento, com medo dela morrer por causa das crianças, não sei o quê. E eu falava, olha, ela não vai morrer, porque eu vi ela entrar num túnel, mas eu vi ela voltando, então ela não vai morrer. Ela ficou no hospital mais de um mês, tratando, cuidando desse problema do aneurisma dela, mas hoje, graças a Deus, ela está bem, né? E nesse tempo, o tempo foi passando, os sonhos premonitórios continuavam acontecendo, né? As paralisia do sono, de vez em quando, não era sempre, nem constante, passava um tempo, às vezes até anos, aquilo voltava de novo. Quando foi, talvez em 2000, eu cheguei aqui no Brasil em 2009, 10, se eu não me recordo mal, acho que em 2011, eu perdi um irmão, mas meu irmão mais velho também se suicidou. E eu era muito ligada a esse meu irmão, a gente era muito companheiro, muito parceiro do outro, sabe? A gente fazia muita coisa junto, desde sempre, desde adolescente. Ele era, a parte que ele era como um pai pra gente, que era mais velho. Eu fui a primeira a casar e ele foi a segunda a casar, então a gente era muito companhia, a gente viajava muito junto, fazia muita coisa juntas. Ele entrou numa depressão profunda. Eu tentei ajudar ele de todas as maneiras que eu podia, mas sempre respeitando a vontade dele, né? Até no médico eu fui para buscar remédio para ele, falando para ele que ele estava doente, e ele não acreditava. Enfim, ele se suicidou, se matou, e eu fiquei muito mal com a perda dele. Eu sofri assim durante uns 8 meses. A falta dele, eu não aceitava, né? E chorava muito. E todos os meses, durante 8 meses, eu sonhava com ele. Quando era dia de aniversário de morte dele, de mês, eu sonhava com ele. Aí eu acordava sempre chorando. A minha filha, que era pequena, a mais nova, falava, também, né? Hoje é dia 12, né? Por isso que você tá, esse é o de Silver, né? E eu fiquei nessa luta com ele durante 8 meses. Mas sempre que eu sonhava com ele alegre, rindo, brincando, que ele era uma pessoa muito extrovertida. A gente, nas viagens que a gente fazia, as coisas que a gente fazia, as brincadeiras que a gente fazia, eu sempre via ele vivo, eu nunca via ele morto. Eu sempre via ele assim, alegre, feliz, né? Então isso me dava uma dor muito grande no coração quando eu acordava, que eu via que ele não estava mais aqui com a gente. E os meses foram passando, foram durante uns 8 meses, assim. Eu me lembro direitinho que quando fez 8 meses, mais ou menos, do falecimento dele, eu sonho com ele, chegando na beirada da minha cama, e eu olho pra ele e falo, você tá fazendo o que aqui? Você não tá morto? E ele fala assim, tô, mas de tanto em tanto eu tenho a permissão para visitar as pessoas que eu amo. Ele falava pra mim. E eu olhava assim, tinha um homem também de branco, também de cabelo branco, uma fisionomia bem serena, ali esperando ele. E eu via no semblante dele não a alegria que eu sempre via nos sonhos. Eu vi ele assim com uma fisionomia triste, como se ele estivesse conscientizado do que tinha acontecido. E que como se ele viesse despedir de mim. E dali eu nunca mais sonhei com ele. Já se passaram uns 15 anos do falecimento dele, eu nunca mais sonhei com ele. Depois disso eu perdi meu pai, perdi outro irmão, mesmo assim nunca sonhei com nenhum deles. Foi só ele, durante esse tempo todo. E aí, passaram-se o tempo, os anos, né?
E uma das coisas que me marcou muito nesses acontecimentos assim que vinha acontecendo na minha vida foi um episódio que aconteceu. Então, um episódio que aconteceu comigo que marcou muito a minha vida, que eu não sabia nem o que fosse, o que estava acontecendo. Eu tive que, nessa época, já existia internet, e eu fui procurar resposta para mim saber o que tinha acontecido comigo, porque eu não tinha explicação, eu não sabia explicar o que estava acontecendo, nunca nem tinha escutado falar. Eu sou casada com um italiano há quase 25 anos, 23 anos. Na época foi logo que eu vim para cá, em 2009, foi quando, em 2011, mais ou menos, eu perdi meu irmão, né? 2010, início de 2011, foi mais de 2011, eu acho. E ele sempre ia em casa, ele viajava para a Itália uma vez por ano para visitar os pais dele. E numa dessas viagens que ele fez, eu fiquei com a minha filha, a mais nova, ela estava com uns 10 anos, 10, 11 anos talvez. E quando ele viajava, ela vinha para minha cama dormir comigo. Então eu fiquei costurando para passar o tempo, né? Para não dormir cedo demais, ocupar meu tempo. Comecei a costurar e fui fazendo umas coisas assim para casa e tal, renovando algumas coisas, fazendo as almofadas, o sofá e tal. Minha filha foi para minha cama e deitou e foi dormir. E quando foi por volta de umas 10h30 mais ou menos, eu parei de costurar, falei, vou tomar um banho, vou deitar. E eu fui pro banheiro, tomei um banho, me preparei para dormir, fiz minha camisola. E quando eu deitei na cama, eu deitei de barriga para cima, como de costume, né? E coloquei as mãos assim para começar a rezar. Quando eu cruzei as mãos que eu ia começar a rezar, eu senti meu corpo levitar. Se levantasse da cama, eu devo ter ficado uns 40 centímetros da cama, assim, paradinha no ar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que é isso? Eu fiquei no ar, assim, mas foram segundos. Eu comecei a rezar, e aí eu senti meu corpo estava flutuando, descer devagarzinho, e eu assim, desci na cama de novo e adormeci. E eu acordei impressionada com isso que tinha acontecido comigo. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo essa noite? E aí eu fui para a internet procurar, né, resposta para isso, para saber o que era. Fui colocando no Google, fui procurando e achei que isso se chama levitação. Foi o que aconteceu comigo, eu levitei. Eu fiquei muito impressionada durante muito tempo com isso na minha mente, né? Aí passou o tempo, fui esquecendo e tal. Aí nós voltamos a viver na Itália, depois de alguns anos. Em 2015 nós voltamos para a Itália. E lá no apartamento que a gente morava, eu fumo. E às vezes eu acordo de madrugada, eu tenho o hábito de acordar às 3 horas da manhã, quase sempre. E um dia eu acordo e vou na cozinha, bebo água. Aí eu peguei um cigarro, fui na varanda, gosto muito, tenho uma conexão muito grande com o céu. Aí eu fui lá na varanda, comecei a olhar para o céu. De repente, da onde eu estava tinha um prédio. À esquerda tinha um outro prédio à minha direita e o meu prédio ficava no meio. Eu vi umas 5 luzes, onde eu moro, perto, não na minha cidade, mas perto tem aeroporto. E eu estou acostumada a viajar de aeroporto, a gente está acostumado a ver aviões no céu. O avião tem um pisca-pisca de luzes quando ele está voando, mesmo que esteja no alto ou no baixo, a gente vê as luzes piscando. E essa era diferente, eram umas luzes, umas bolas grandes assim, com branco muito cintilante, uma coisa assim, uma cor diferente, meio como se fosse um branco cintilante ou meio amarelada, uma coisa assim, pegou uma luz fixa. Eram 5 luzes, como se tivesse dado a mãozinha uma para outra e as luzes iam fazendo um movimento como se estivesse dançando no céu. Elas passavam, saíam de trás desse prédio à minha esquerda,
passava na minha frente, devagarzinho. Na hora eu ainda pensei, gente, eu vou pegar o meu telefone, vou filmar, mas as coisas é devagar e ao mesmo tempo é uma coisa tão rápida. E eu falei, se eu for pegar o telefone e voltar, eu não vou ver mais. E eu fui acompanhando aquelas luzes, né, como se estivesse dançando, e foi indo e se escondeu atrás do outro prédio que estava à minha direita. Eu fiquei impressionada com aquilo, que eu vi que era uma coisa que não era natural, normal, e estava baixa. Estava bem baixa, estava pouco acima do prédio. E o prédio que a gente, na Itália, é difícil você ver um edifício alto igual aqui. É máximo 3, 4 andares, né? Então não estava muito alto. Eu fiquei muito impressionada também com essas luzes. Aí depois, eu como li vários livros, né? Espírita, eu não sei se é isso, eu suponho que seja. As pessoas falam que os espíritos descem, né, na Terra de madrugada, não sei se é verdade isso. Outros falam, também livros, eu li muitos livros, eles falam de arribus, que são umas naves espaciais, né, que vêm com a velocidade da luz na Terra, que eles andam de um lado para o outro, nesse arribus. Também não sei se é isso, não sei, eu sei que era uma coisa muito estranha que eu vi no céu. E também depois eu fui pesquisar luzes estranhas no céu, no Google, e eu vi que isso aqui acontece em vários lugares, né, do planeta, não só aqui no Brasil, como fora, que várias pessoas já viram isso, né. Eu não sei te dizer o que é, não sei identificar o que é, porque eu não sei realmente. Eu sei que é uma coisa que não é normal. E passado o tempo de tudo isso, né, eu vou aos 8 anos mais ou menos, que eu vou numa igreja que tem na França, que faz divisa com a Espanha, que se chama Camargue, lugar. É onde tem uma igreja muito milagrosa de Santa Sara de Cali. Como tem também na França a Lourdes, né? Que também é muito conhecida, muito famosa essa igreja, muito milagrosa. E eu, quando ainda era muito menina, eu sonhei várias vezes com uma cigana que me chamava, falava coisas para mim, jogava carta para mim, me falavam coisas que iriam acontecer, que realmente sempre aconteceram. Então eu tinha assim uma admiração e uma devoção muito grande na cigana, né? Nessa minha cigana. E na época, quando eu a vi pela primeira vez, eu era bem novinha. Ela devia ter já seus 38 anos, né? Quando ela apresentava para mim sempre sonho. E eu achava ela assim uma senhora, né? Falava, nossa, uma senhora bonita, que eu era bem novinha. Hoje eu sou muito mais velha do que ela no sonho, né? E ela sempre me falava coisas, jogava carta, abria carteado para mim, falava coisas que acontecia, entendeu? Então eu tinha muita vontade de conhecer essa igreja de Santa Sara, que é a protetora dos ciganos. E eu fui, desde a primeira vez que eu fui, eu sempre vou. Todo ano, quando eu posso, eu vou. Já tem uns 8 anos que eu frequento essa igreja. E é muito milagrosa. E já tive vários milagres nessa igreja. Inclusive, o último milagre que eu tive foi há 2 anos atrás, constatado por exames, que eu tive um problema na minha perna, que eu começou com uma dor na perna na época da pandemia, e sentia muita dor no joelho, e essa dor foi me incomodando, chegou ao ponto de eu não conseguir nem andar mais. Para mim andar um pedacinho eu tinha que parar várias vezes. Fui vários médicos, vários ortopedistas, fiz várias ressonâncias magnéticas. Os médicos falavam que eu tinha que botar uma prótese no meu joelho, que estava gasto. E outros falavam que eu não podia colocar porque eu ainda era muito nova, que eu não deixasse me operar. Conclusão, fiquei durante muitos anos, uns 2 anos ou 3, sofrendo com esse joelho, com essa dor na perna, sem saber o que eu tinha. Eu já não aguentava mais. É para trabalhar, porque eu tenho salão e eu trabalho em pé.
Chegou um ponto que eu chegava do trabalho, eu sentava, eu levantava só para cortar um cabelo e sentava de novo e só fazia isso. E não podia ajudar minha filha a fazer os outros tipos de trabalho, porque eu tinha que estar muitas horas em pé, e isso me incomodava muito, essa dor. Até que eu fui no médico, um neurologista, e ele, depois de rezar, fazer novena, pedindo a Deus que mostrasse aos médicos que realmente eu tinha